Duplo Expresso. Então, Fernando, eu publiquei um artigo ontem, em alguma medida, refletindo essas ideias, e eu queria ouvir de você, né? Coitado, Fernando, vocês não sabem, ontem eu liguei para ele, era feriado ontem em Belo Horizonte, certamente hoje é ponte, o pessoal emendou. Ele estava com a esposa lá numa cervejada com a galera, e eu chato, eu falei, não, Fernando, olha só, aconteceu esse negócio aqui, por favor, você precisa vir comentar e tal. Então, quando eu mandei, ele ainda estava animado ainda, quando eu mandei para ele os prints, os links e tal. Fernando, tá certo, eu já falei, não é minha área é o direito internacional, né, o que eu sei de processo penal, processo é o que eu estudei na graduação para passar, porque eu nem tinha muita afinidade. Talvez se eu tivesse você como professor, eu tivesse gostado mais. A minha professora de processo penal e penal, ela era daquele tipo terrorista, sabe o que ela fazia? Ela foi a mesma professora de penal e depois de processo penal. E ela dizia que a matéria era cumulativa do início ao fim. No final você estava com a mulher lá 6 períodos, ela podia pedir uma coisa do primeiro período que ela deu aula e a coisa ia, assim. Então era um terrorismo, cada prova, e ela colocava sempre uma questão na prova de 3 períodos antes, a pessoa, todo mundo, ó. Aliás, foi a procuradora que colocou o Elias Maluco, o traficante lá que matou o jornalista Tim Lopes na cadeia, a Patrícia Glioche. O Fernando Nogueira, tá certa a minha avaliação de semi-leigo na área do processo penal ou tá errada? Então, a sua avaliação tá correta, cara. Essa lei é muito interessante. Eu peguei ela para poder analisar, né? No caso, é o PL 7596, né? Da Câmara, que foi o aprovado. Para poder dar uma analisada e comparar com o anterior lá do Renan, ponto a ponto, né? E essa lei, se a gente que fala sobre guerra híbrida, né? Tem aí o Piero Leiner como especialista na questão. Se a gente fosse dar um exemplo de lei, de ato normativo que englobasse, que corporificasse, desse corpo à guerra híbrida, seria essa lei. E eu vou tentar aprovar isso daqui na nossa conversa aqui agora. Então, assim, antes de mais nada, vale a pena a gente afirmar que a nossa lei de abuso de autoridade hoje vigente, ela é ridícula. É a lei 4898 de 65, ou seja, feita no início da ditadura, e, enfim, que passa a mão na cabeça da garotada toda. Foi feita para deixar correr solto os abusos de autoridade mesmo dos agentes daquela época, né, da ditadura. E até hoje ela funciona desse jeito. Pra você ter uma ideia, a sanção penal máxima na lei de abuso de autoridade vigente hoje é 6 meses. Se você fizer a pior merda do mundo, em termos de abuso de autoridade, o máximo que você toma é 6 meses de prisão. E, ou seja, você não toma. No final das contas, até te pegar, demora. Quando te pegar, esses 6 meses, se você for condenado, né, esses 6 meses se transforma aí numa pena alternativa, qualquer outra coisa. Né? Substituição de pena, multas. Muito bem. Então, a nossa lei é horrorosa, é uma lei fraca e está vigente desde 65. Bom, aí a gente vem com essa lei aí. Aí eu já falo uma coisa que talvez não seja lá uma coisa tão popular, mas o dever político e dever intelectual tem que falar isso com todas as letras, né? Uma lei de abuso de autoridade, por melhor que seja, ela não vai resolver o problema, porque a lei penal não resolve problemas estruturais de uma sociedade. Aí eu vou te dizer com muita tranquilidade que quando a gente sustenta aí algumas posições minimalistas, algumas posições até abolicionistas, não é porque a gente é bicho grilo, pacifista, paz e amor, e que esse negócio de ser duro é uma coisa meio feiosa, a ciranda não deixa. Não, a questão não é essa. Aliás, tem uma pessoa que não é lá muito pacifista, essa pessoa sou eu mesmo. Eu não reconheço isso como um valor central, né, da sociedade, né? Essa questão do contratualismo iluminista aí, prefiro Maquiavel para poder me explicar algumas coisas. Maquiavel e Marx, né?
Muito bem. Então, a lei penal não vai resolver, não adianta. Não adianta se apostar nela, não vai resolver. Se você discorda disso daí, eu te truco, me apresente por contraprovas, a histórica, qualquer um só elemento indicando que uma lei penal incriminadora funcionou para proteger direitos e garantir e atacar crime organizado e diminuir taxa de criminalidade. Nunca funcionou. E não vai funcionar também. Mas, enfim, aí veio essa nossa lei de abuso de autoridade. Aí, cara, a gente tem algumas coisas para a gente poder falar. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa incidental aí. Você partilha da minha admiração pelo animal político Renan Calheiros? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem moralismo baratos. O Renan, não só na sua vida política, mas em especial nesse episódio da ordem do STF e a desobediência frontal. Assintosa. Estou em casa e não abro a porta. É isso mesmo. É isso. Ele deu pra gente o padrão, o template da coisa. Ele não seguido pelo Lula, né? Infelizmente. Exato, não seguido pelo Lula por causa, enfim, o PT infelizmente tem essa falência para carregar nas costas aí. Parece que é uma coisa que não vai sair tão cedo. E você estava lá no sindicato, né? Diga-se de passagem. Estava lá, estava conversando sobre isso ontem, cara, da frustração, todo mundo querendo segurar o trem no peito, cair para dentro da polícia e não deixar a coisa acontecer. Mas aí ele lá vai se entrega de livre e espontânea vontade. É uma derrota tremenda para o campo progressista como um todo. Mas o Renan, ele dá para a gente o padrão do que a gente deve fazer para poder enfrentar a aristocracia, como você bem colocou. Direito é voodoo. Judiciário, a autoridade do Poder Judiciário, do Ministério Público, até da própria polícia, é voodoo. Ele só existe se você acredita nela. Isso é uma coisa que desde lá do século XVI, né, com aquele velho escrito lá, o Tratado sobre a Servidão, o Discurso sobre a Servidão Voluntária, né, do Etienne de la Boétie, de 1500 e tanto, ele já falava isso com a gente. O primeiro passo para você ser livre, e você não ser um servo, né, não se colocar servilmente perante outra pessoa, é você decidir não ser servo. E ele dá essa referência, né, o Renan. Ele simplesmente não cumpriu. E quando a gente fala da greve dos caminhoneiros... Fernando, eu repito, desculpa repetir o seguinte, é mais que não cumprir, ele não cumpriu assintosamente, para que fosse visto que ele não cumpriu, né? Exatamente. Se você truca essa galera, que naquele momento o Marco Aurélio estava tratorando a Constituição, né? Ele estava simplesmente ignorando as garantias do poder legislativo frente ao Estado penal, como tinha feito com o Decídio antes, como fez também com o próprio Aécio, né? O Renan não deixou isso passar. E o que ele fez? O que aconteceu? A ordem não foi cumprida. Se nós não pensarmos... E pegou o apoio de toda a mesa diretora, todos os partidos políticos, mostrar é uma resposta institucional coletiva. Exato. E é o que deve ser feito mesmo. Se você... Isso é uma coisa que a gente até pincelou um pouco lá com o professor Gilberto Bercovitch. Como é que você resiste a essas instituições, né? Você tem que começar a desobedecer. Tem que começar a bater de frente e tirar toda e qualquer autoridade e legitimidade desse pessoal. O pessoal não tem que ter poder. Nós temos que fazer essa crítica, enfim, você pode chamar de radical, às instituições podres e subvertidas do país. Deu a ordem, eu não vou cumprir. E é muito interessante, assim, o centro histórico e o centro, sei lá, ontológico do que é o direito de greve. Já só falar de direito de greve já é uma contradição, né? Do que é a greve. A greve é um fenômeno político, né? É você não cumprir esse tipo de ordem. A greve é legal. Daí, nós estamos em greve. Tem multa de 500 milhões de reais. Daí, vem cobrar. Né? Só que aí tem as contas e tudo mais. Aí o pessoal não sabe fazer direito. A movimentação de greve é muito ordeiro, né? Um grevista muito ordeiro está fadado
ao fracasso. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, e o Renan, ele realmente deu essa linha. Você pode não gostar do Renan, o Renan realmente não é uma pessoa alinhada com o campo progressista, com a esquerda, mas é um animal político, ele é uma pessoa muito sagaz nesse aspecto e fez o que todo mundo deveria ter feito. Fez o que Lula deveria ter feito quando lá do cerco ao sindicato, né, da ordem de prisão, e como deveria ter sido feito em diversas situações, com a própria Dilma, se ela tivesse disposta mesmo a fazer um enfrentamento, de não seguir ordem nenhuma e não sair do Palácio do Planalto pelas próprias pernas, assim, entra aqui, ó, vem me tirar, bota, quer dar um golpe de Estado, botar os milicos na rua, bota os milicos, bora ver, bota os tanques, vem para cima, né? Como aconteceu e com essa conversa fiada também do Toffoli e tudo mais, aquilo que você bem disse também. Aí chama, truca, vai, bota na rua, vamos escancarar essa merda toda. Vamos falar que nós estamos vivendo um golpe de Estado mesmo aberto. Pode botar teus gorilas na rua aí que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Quem sabe, de repente, o país se levanta e para o golpe estilo Erdogan, estilo Turquia, subindo em cima dos tanques dos carros de combate, levando a bandeira do Brasil e parando, e cooptando, inclusive, os soldados patriotas que existirem nas diversas forças contra a agressão injusta, contra a agressão vil dos golpistas de plantão. Então eu acho realmente que o Renan ele deu o padrão de como é que você faz o enfrentamento. Ele descumpriu assintosamente, cavou uma posição institucional do Poder Legislativo, né, do Senado. O STF baixou a cabeça, não se cumpriu. A polícia não cumpriu a ordem. O STF perdeu a legitimidade da sua atuação, que já estava fora da lei já há muito tempo, e assim ficou. Então é muito interessante. Mas, voltando aqui à questão da lei, né? Romulo, você pontuou bem. Eu só quero fazer uma colocação antes da gente começar a entrar nos demais elementos dessa falsa lei Cancellier, que é a questão do artigo 3º, né, da ação penal. De fato, a lei ela está desdentada nesse aspecto? Tá. Só que ela está desde o início. Entende? Desde o início. Então, assim, por mais que apareça um artigo mais robusto no início, depois dá uma enxugada, depois abre mais um pouquinho, desde o início ela tá zoada. Por quê? É exatamente isso. Esse é um problema que a nossa Constituição traz. A nossa Constituição ela criou um monstro grotesco e abjeto chamado Ministério Público. Falo isso com muita tranquilidade, porque gostaria eu que as coisas fossem diferentes. É uma instituição que é quase um quarto poder, que não tem controle, que faz o que quer e que descobriu o seu superpoder, seu poder para além das normas jurídicas postas, principalmente com a Lava Jato, né, com essa violência aí que está sendo realizada pela instituição como um todo. Já vinha sendo realizada em massa na área penal para quem é preto e pobre, mas aí a coisa se expandiu, ganhou uma outra dimensão. Lá no artigo 129 da Constituição já fala que quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Esse já é um problema, porque você tira da vítima, da pessoa que sofre a violência, a prerrogativa, a iniciativa de fazer o enfrentamento. Você deixa tudo dentro das corporações. Esse é um problema de agora da nossa Constituição? Não. Aí, para dar uma pincelada histórica, né, criminológica, esse é um problema que a gente identifica desde o século XII, da era cristã, que é o nascimento do poder punitivo, e como a característica do poder punitivo que existe até hoje é exatamente aquilo que a gente chama do confisco da vítima. Você joga a vítima de lado e a vítima primeiro é o Estado. O crime acontece porque o Estado é violado nas suas normas. Né? É uma questão bastante autoritária, tem repercussões políticas nisso. O projeto de colonização do Brasil e de outros países não seria possível sem esse poder punitivo, mas daí é uma outra discussão mais aprofundada em termos de criminologia. Ou seja,
Essa lei, ela continua apostando nessa solução de entregar para o Ministério Público a iniciativa para poder fazer tudo e deixar a vítima de lado escanteada. Isso que constava expressamente da lei, né, e que abertamente lá no projeto do Renan, e que consta aqui do artigo 3º também, de uma forma mais enxuta, que é a ação penal privada subsidiária, ela está na Constituição, é o artigo 5º, é uma garantia, é um direito fundamental, né? É o artigo 5º, inciso 59. Ela quase nunca é utilizada, isso porque a grandíssima maioria das pessoas não sabem disso. Se o Ministério Público come bola, é desidioso, não faz o trabalho dele corretamente, você como vítima pode tomar ação penal na tua mão e avançar, mas quase ninguém sabe disso, né? Eu garanto para você que 99,9% dos nossos expressionautas não sabem disso. Eles podem tomar ação penal se o Ministério Público ficar comendo bola, ficar fazendo nada, se ele for inerte. Então, isso tudo já está lá previsto. Estava previsto expressamente lá no projeto do Renan, agora está mais enxuto. Não muda nada. O problema continua. O problema é a lei continua desdentada porque o Ministério Público continua sendo o titular dessa ação. Não há nenhum tipo de norma indicando, sei lá, a possibilidade da Defensoria Pública bancar esse tipo de coisa, ou do próprio advogado, das instituições, né, de classe, ou do próprio advogado privado poder tocar isso daí, continua tudo na mão do Ministério Público. Aí você pode esperar sentado o Ministério Público correr atrás dos seus colegas, dos seus pares do Ministério Público, correr atrás de juiz, correr atrás de desembargador e ministro. Não vai fazer, como nunca fez, né? A corregedoria não funciona, a ação penal não funciona para essa galera toma aquela medida máxima disciplinar, por exemplo, na lei orgânica da magistratura nacional, né, da LOMAN, que é a aposentadoria com proventos proporcionais, ou seja, o cara continua ganhando apesar de ter feito merda, né? Isso é a sanção administrativa. Quando você vai ver a sanção penal, porque ele tinha que sofrer uma ação penal também pelos crimes cometidos, essa ação nunca anda. Prescreve, o caboclo fica em casa, vamos botar panos quentes nisso daqui, o caboclo já está aposentado, vamos deixar isso desse jeito. É o que acontece. Então, a lei ela já vem desdentada e continua desdentada por quê? Deixa eu mostrar para o pessoal aí em casa. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa a evolução da redação, que até eu quero que você me explique aí, professor Fernando. Olha só. Aqui eu coloquei, esse aqui é o artigo que eu publiquei ontem à noite, com um texto, né, sintetizando mais ou menos o que eu falei aqui na abertura. O artigo é bomba, fraude na lei de abuso de autoridade. É a guerra híbrida, estúpido. Aqui tá essas questões que eu reuni, até tem alguns elementos interessantes. Olha, aqui o print da nossa amiga Maria Cláudia mandou mostrando veta Bolsonaro em primeiro lugar nos trending topics no Brasil. Aí aqui na sequência, né, o próprio antagonista dizendo que o partido do Bolsonaro assinou o requerimento de urgência da lei, ninguém desconfiou que tinha alguma coisa errada aí, né? Por favor, né? Então, aí... tá, aqui é outra questão. Aí aqui, ó, o artigo 3º, que é esse, olha, você vê que era muito detalhado, essa é a redação original do Renan Calheiros. Eu não vou ler aqui, mas você vê que era muito detalhado, mas o que me chamou a atenção, Fernando, é que eles já dão o direito, se em 15 dias, olha só, aqui esse parágrafo 5º que está na tela, deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Ele falou o seguinte, ó, em 15 dias, olha, será admitida ação privada subsidiária a ser exercida se a ação pública não for intentada pelo Ministério Público no prazo de 15 dias contado do recebimento do inquérito ou tendo dispensado este do recebimento da representação do ofendido. Aí tudo bem. Então, diga. Essa norma existe hoje. Você passou os 15 dias, 5 dias para réu preso, 15 dias para réu solto, que é o prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia ou tomar alguma outra providência lá com o inquérito, com as peças de informação. Não fez nada nesse período, você já pode entrar com ação penal privada subsidiária. Aqui eles colocaram expressamente para não ter erro. Maravilha. Para poder deixar claro. Maravilha. Eles botaram todas as regras, tudo isso que você estuda em doutrina e tudo mais, certo. aí que fica um pouco meio aberto para os juízes.
ficarem lá flutuando, aqui eles colocaram tudo assim, todas as regrinhas, para não ter erro. Maravilha. Então, O que ele não o pessoal inovou. fez? Ele não Eles inovou. deram uma esticada. Ele não inovou, mas ele colocou todas as garantias expressamente para não ter Expressamente. a tal da interpretação livre e tal. Se bem que, né, a gente sabe como é que são as coisas. Mas, enfim, né, fizeram, né, pecaram pelo excesso. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Aí vai o Randolfo Rodrigues na sua primeira redação, essa aqui é a redação original, e coloca a coisa aberta, né? Coloca que seguirá, né, os termos do Código de Processo Penal. Aí, como o Fernando falou, bom, era o que estava expresso no projeto do Renan Calheiros, ele coloca implícito, e aí já abre uma margem para o pessoal interpretar e dizer, não é bem assim, não precisa e tal. E no Código Penal, o Código de Processo Penal também, as regras para a ação penal privada subsidiária da pública, que é essa que a gente está falando, estão assim meio vagas também, entendeu? Está desse jeito. Teve um julgado, se eu não me engano, 2013, 2015, que o STF teve que se manifestar se era desse jeito mesmo. Todo mundo sabia que era. Ele se manifestou, falou que era desse jeito mesmo, mas como jurisprudência flutua muito mais do que legislação, se você quer garantir que as coisas sejam cumpridas, o que você faz? Você detalha na lei. É isso tudo. Claro. O projeto do Renan detalhou tudo. O que eles fizeram? Enxugaram. Deixaram do jeito que está, porque aí, do jeito que as coisas caminham, inclusive nos tribunais superiores, você ainda tem um espaço de jogar e de impedir que o cidadão comum exerça esse direito fundamental da ação penal, caso o Ministério Público não faça o seu trabalho direito. Isso. Aí o que era ruim ficou pior ainda quando entra na jogada a Simone Tebet e consegue contrabandear um jabuti lá dentro do gabinete do senador Roberto Requião, Amanda Lava Jato. Aí que é a versão final, então, que piorou ainda o que o Randolfo tinha feito, depois que a Simone Tebet e Lava Jato entraram no gabinete do relator, o senador Roberto Requião. Aí tá aqui, esse eu vou ler, né, curtinho, mas pra gente entender. Ó, tá aqui, da ação penal. Então essa foi a redação final, a que foi aprovada na Câmara essa semana. Os crimes previstos nesta lei, então os abusos de autoridade, são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação por parte do principal. Então, volta para o controle total, se mesmo que você comece, porque ele não fez nada, ele pode retomar e encampar a qualquer momento. Aí aqui, parágrafo 2º, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo do oferecimento da denúncia. Fernando, qual é a pior aí que foi contrabandeada pela Simone Tebet? Então, no final das contas, você tem uma modificação do padrão que havia na lei de abuso de autoridade antiga, né, que foi mantido pelo projeto do Renan e que aqui eles derrubam, que é o seguinte, de certa forma, a intensificação do poder do Ministério Público. Nos outros projetos, eu estou com eles abertos aqui, ó, e na lei anterior, isso é uma coisa para a gente, enfim, interpretar. Nós tínhamos uma ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, chamava a vítima se manifestava, certo? Ou seja, a vítima, de certa forma, ela participava, ainda que de forma muito lateral, do enfrentamento, da ação penal para poder bater de frente com a autoridade lá abusiva. Isso existia antes, isso existia no projeto do Renan. Quando chega nesse projeto final, o que acontece? Que é uma tendência da legislação penal como um todo, os crimes são de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? O Ministério Público faz o que quiser. A vítima, não tem mais interferência no caminho da ação penal. Antes ela tinha uma interferência, ainda que pequena, mas tinha, desde sempre, desde 65. Agora não tem mais. Nesse Agora, caso, Fernando, quando é condicionada, a gente pode dar alguns exemplos, né, que eu me lembro, eu acho que crime de calúnia, né, difamação, crime de... Aí é privada, inclusive, fica na mão, só é condicionada os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, se for, por exemplo, injúria racial, certo. Se for contra funcionário público no exercício da função em razão das funções, né? Mas em regra é ação penal privada, que deixa ainda é um resquício
de empoderamento da vítima nesse sentido, né? Certo. Aí nós temos algumas discussões se a pessoa tem condições dinheiro para poder contratar advogado e tudo mais. Certo. Mas nesse caso específico, como você falou, havia uma participação da vítima no início, condicionada, então o Ministério Público vai ter a titularidade da ação, mas ele vai exercer com uma representação, a vítima vai lá, e aí, nesse caso, se exaure essa participação no início, ou, por exemplo, a pessoa, por ter participado, vai ter noção dos atos processuais, do andamento do processo, ela vai ser cientificada depois. Quando que se exaure essa participação? Assim, em regra, da ação penal pública condicionada, é isso que você pergunta? Isso. Então, em regra, ela se exaure naquele momento. A representação, no final das contas, ela não tem não é uma manifestação formal. É a vítima, por exemplo, o boletim de ocorrência funciona como representação. Certo. Um depoimento em delegacia, qualquer outro elemento funciona como representação autorizando o Ministério Público a atuar. Só que, quando você tem a representação, por mais que, em tese, a manifestação da vítima seja só naquele primeiro momento, ela já é chamada a participar. É como se fosse a vítima, ou mesmo a sociedade, participando um pouco junto com o Ministério Público. É uma coisa assim que é um problema que nós temos no nosso sistema, né, que a vítima fica de escanteio, inclusive a ultradireita vive falando esse monte de baboseira, né? Aí os direitos humanos da vítima e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos desidratar o Ministério Público, que aí a coisa começa a melhorar. Aí não pode discutir esse tipo de coisa. Mas é uma discussão boa essa. Mas a princípio teria essa pequena participação, agora não. Agora está tudo na mão do Ministério Público. O Ministério Público faz o que quer, quando quiser, sem que a vítima se manifeste, esteja nem minimamente presente no processo. O que isso faz? Isso ajuda a blindar, a controlar melhor o oferecimento da ação, ou, como no caso que a gente sempre conhece, que acontece no Brasil, o arquivamento, a passação de pano, a proteção das autoridades que cometem abuso. É uma modificação assim, meio pontual, mas que gera essa repercussão. Muito bem. Entende? Só que o problema dessa lei não é isso. O problema dessa lei, no final das contas, por mais que tenha questões nesse artigo 3º, o problema dessa lei é o artigo 1º. Exatamente. O artigo 1º implode a lei toda. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal em casa o tal do artigo 1º, que foi piorado com uma contribuição de quem? Uma emenda do Aécio Neves, que estava pendurado na juristocracia. Então, mais um refém. Aí está aqui, ó. A tal do crime de hermenêutica, que o Sérgio Moro foi, inclusive teve audiência no Senado, onde o Sérgio Moro foi para falar disso, está aqui, ó. Então, ó, disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Essa era a redação, eu acho que, não sei se alterou alguma coisa, mas isso daqui era basicamente a redação do Renan. E aí entram esses dois parágrafos ao longo, aí o processo de fabricação da salsicha, né? Aí entra esse parágrafo 1º, que é o tal da prova diabólica. Olha só. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Como que você vai medir se foi ou não por satisfação pessoal, se era a finalidade específica, lembrando que o tipo penal é sempre interpretado restritivamente. Então, assim, isso aqui dá uma margem para nada mais, né? Nada mais constitui crime, né? Nada mais constitui abuso de autoridade. Aí, o que estava ruim piora quando chega o parágrafo 2º e fala: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade. Você vê que aqui eles não fazem nenhuma qualificação nessa interpretação caprichosa, idiosincrática, nada. É interpretação, como eu falei. O próprio STF dá o exemplo quando ele fala, não, está escrito na Constituição, sim, aqui, que a pessoa só vai ser presa, né, só vai ser considerada culpada depois do trânsito em julgado. Mas eu interpreto que não. Eu interpreto que após a segunda instância. É assim, né, Fernando Nogueira? Não, sem dúvida. Esses dois parágrafos que foram inseridos implodem a lei toda, né? Por quê? Esse parágrafo 1º, ele exige uma coisa que o projeto do Renan não exigia, que é aquilo que a gente chama de elemento subjetivo do tipo, que antigamente a gente chamava de dolo específico.
que acontece? Quando você comete um crime, nesse caso, as modalidades de crime são crimes dolosos, ou seja, você precisa de prever o resultado e direcionar sua vontade na realização dele. Ou assumir o risco, né, do cometimento desse resultado, a diferença entre o dolo, né, dolo direto e o dolo eventual. Muito bem. Então você já precisa de provar isso, certo? Essa intenção. Isso já gera uma certa dificuldade. Você tem que provar a intencionalidade do cidadão no cometimento do crime. Quando você exige essa finalidade específica, aí fica quase impossível de você conseguir comprovar. Eu, que sou advogado criminalista, eu trabalho mais na defesa, né? De vez em quando a gente trabalha como assistente de acusação, mas eu trabalho mais na defesa, isso é um prato cheio para mim. Isso daqui, ó, eu deito e rolo com isso daqui. Por quê? Porque eu consigo jogar com cada um desses elementos para impedir que se reconheça a existência de um crime. Quando você coloca um elemento subjetivo do time, a finalidade específica dessa, você me diz o seguinte: você tem que comprovar o dolo padrão, certo? Do crime, o dolo, a intencionalidade criminosa, e você tem que provar ainda mais isso, que é a especificidade da intencionalidade desse cidadão, para além do que o crime exigiria de cara. Aí, meu amigo, fica virtualmente impossível. É o que você bem colocou, é a prova diabólica, sabe? Isso na prática judicial, do dia a dia do foro criminal, você consegue ver. É difícil, sempre que você tem um dolo específico, é um espaço para a defesa ali tremendo. Então, assim, se você estava querendo a autoridade na cadeia por causa disso daqui, pode esperar sentado, porque de pé vai cansar. Ô, Fernando, já é a prova diabólica, e quem vai pedir a produção dela, teria que pedir, é o Ministério Público. Que coisa melhor do que isso. Então acabou, tá tudo dominado, certo? Tá tudo em casa, cara, tá tudo em casa. Aquilo ali é festinha privada, essa lei, né? E o segundo, aí que tá, cara, o parágrafo segundo, né? Que é o tal do crime de hermenêutica. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade. O grande problema que nós temos de abuso de autoridade no país é exatamente isso. Juízes interpretando a lei contra a Constituição, juízes interpretando a lei contra a própria lei, juízes interpretando leis abertas contra a Constituição, dando o seu entendimento. Né? Você quer ver um exemplo? Nós temos aí, em média, no Brasil, 41% de pessoas presas. Ração de crime para crime organizado, né? 41% das pessoas presas sem condenação entram lá, ficam lá presas naquelas masmorras, são recrutadas por uma facção criminosa e acabam se tornando coisas muito mais brutais do que o que porventura ensejou a sua entrada lá no sistema prisional, né? O caboclo entra por um furtinho sem violência e sai um mega traficante brutal lá de dentro. Tudo isso é feito porque os juízes pegam o CPP, o nosso Código de Processo Penal, em especial o artigo 312, e interpretam a tal da garantia da ordem pública, que ninguém sabe o que é, nem no Brasil, nem no exterior, não há consenso sobre o que seja a ordem pública, não há consenso nem no Brasil, nem no exterior, não há consenso dentro do direito e não há consenso na ciência política também. Não há consenso. Não há consenso dentro do direito administrativo e direito processual penal. Não tem, ninguém sabe o que é essa ordem pública. Então, se você não sabe, se você não tem consenso, cada corporação, cada pessoa, no nosso caso, cada juiz, cada promotor tem a sua interpretação. Com base nisso, eles jogam qualquer pessoa na cadeia, sem necessidade, muitas vezes, e assim fica. E eles não são levados a se responsabilizar pela destruição da vida dessa família dessas pessoas, porque não há sistema de controle. E o abuso de autoridade está por aí. Qualquer policial que escrotizar com a tua vida, ele vai falar que ele achou que ele estava seguindo a lei por causa disso, disso e disso. Entendeu que aquilo é desacato de interpretação de lei. O Ministério Público faz uma denúncia leviana, acaba com você, certo? Ou então extorque uma delação premiada ou qualquer coisa. Quando ele for chamado na chincha, se é que ele vai ser chamado na chincha, ele vai falar: eu interpretei a lei de forma diferente. Então, assim, esse artigo 2º, se o primeiro já dificultava tremendamente, o artigo 2º
da tal da vedação do crime de hermenêutica implode. Parágrafo. Parágrafo, exatamente. O parágrafo primeiro já dificultava, o parágrafo segundo implode a lei. Com esse parágrafo segundo, você não tem como pegar ninguém. Você só vai pegar, como você bem disse, quando houver uma intencionalidade política de pegar um ou outro, normalmente promotores, magistrados, agentes públicos progressistas que querem, que não vão seguir a letra da lei porque querem respeitar a Constituição, por exemplo, vão tomar por causa disso. Aí nós temos um exemplo aí do genial, do grande Rômulo de Andrade Moreira, que foi sancionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, enquanto um mercenário como o Deltan Dallagnol não é sancionado, não é punido nem nada. Como o Moreira, só para deixar isso marcado, eu até tinha te falado, é um monstro sagrado do processo penal, promotor de justiça, procurador lá do Ministério Público da Bahia, um caboclo alinhado com o campo democrático desde sempre e que fica tomando essas coisas aí. Por quê? Aí um Deltan Dallagnol da vida, um vagabundo desse, um mercenário maldito desse, fica sem nenhum tipo de sanção. Fica aí numa boa, naquela discussão, temos que ver, temos que conversar e tudo mais. Então, saudar aqui, apareceu aqui na frente do Cláudio. Olá, Cláudio. Cláudio Pacheco, bom dia, bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo Maia. Bom dia, professor Fernando Nogueira. Uma honra estar aqui com a sua presença. Você que aí é meu vizinho, porque eu sou meio mineiro, meio carioca, né, professor? Eu fui criado em Varginha, aí no sul de Minas, dos 5 anos de idade até os 20. Pô, sou de Minas, é o que há, cara. Minas Gerais é maravilhoso. Aqui não precisa. Isso é uma coisa que eu preciso. Então eu vou ter que fazer uma confidência também. Eu fui fabricado em Minas. Eu nasci no Rio por uma semana apenas. Meus pais estavam morando, tinham sido transferidos, jovens casados lá para Belo Horizonte. Então eu fui fabricado e gestado em Minas uma semana antes só, que eu garanti a carioquice. Minas Gerais é demais, cara. Minas Gerais. Se bem que Rio de Janeiro também é maravilhoso. Mas aqui, deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu já estou devendo para poder falar. Do Romulo, eu lembro agora do Cláudio. Aqui, não precisa ficar me chamando de professor, não. Né? Pode me chamar de Fernando e tudo mais. Esse negócio aí é uma coisa assim meio, né, de título aí e tudo mais. Não é muito comigo, não, cara. Mas, enfim, é por aí. Minas Gerais é o que há. Fernando, eu ia te perguntar o seguinte, né, sobre a gente discutiu já, né, o aspecto substantivo da lei, como ela é esvaziada, o aspecto procedimental também, colocando na mão do Ministério Público, algo que seria dificílimo, que é obter a prova de aborto. Então, assim, mais em casa impossível, como você colocou, festa privada. Mas você falou, né, na sua intervenção inicial, que você viu essa lei, né, juntando com a questão da tramitação, da fabricação da salsicha, né, que ninguém deveria ver, e agora a aprovação também, né, algo típico, né, que um estudo de caso para como funciona a guerra híbrida. Então, eu vou mostrar aqui alguns elementos, e eu queria ouvir o seu comentário sobre isso. E o Lainer está vendo a gente também, vou ver se de repente ele dá uns inputs para a gente também. Mas olha só, então, vamos lá no artigo que eu publiquei ontem. Um elemento eu já mostrei, que foi a história de ninguém desconfiar, quando o PSL, né, o líder do PSL, assina lá o requerimento para dar caráter de urgência à tramitação desse projeto de lei. Então, olha só, está aqui, né, o antagonista, ninguém desconfiou. O PSL assinou o requerimento de urgência da lei de abuso de autoridade, aqui afirma, né, a assinatura do sujeito. Fora isso, né, o artigo aqui do Thales Faria, que eu vou abrir mostrando que eles poderiam ter feito obstrução, mas não fizeram. Ó. Então, aqui Thales Faria, ó. PSL fingiu ser contra, mas ajudou a aprovar o projeto de abuso de autoridade. Aí, daqui, ó, eu vou ler a matéria dele, deixa eu ver se é muito grande. É grandinha, mas uma parte que eu vou ler. Ó. O presidente Jair Bolsonaro e os deputados do seu partido, o PSL, se elegeram ostentando a bandeira da Lava Jato. O juiz que comandou a operação, Sérgio Moro, virou ministro da Justiça. Até a posse, Bolsonaro fazia coro com seus eleitores nos aplausos aos métodos de investigação de Moro e do grupo de promotores comandados por Deltan Dallagnol. Aqui, ó. Mas o poder opera milagres. Na verdade, o Thales Faria está achando, né, que essa lei de abuso de autoridade de fato empodera e possibilita a punição de meganhas, né, pessoal? Então ele está achando que é porque o Bolsonaro ficou exposto agora, o filho do Bolsonaro, lá com Queiroz, que aí por isso ele teria entrado no time do pessoal e quer colocar cabresto na juristocracia. Não é bem o caso, como a gente conversou, que essa lei é nada. Essa lei é nada.
Mas o que é interessante é ele falar da história do fingimento, né, de que a oposição quando não havia. Ó. Depois que assumiu, aí ele está falando aqui, Bolsonaro viu o caso da Receita, do COAF e tal, ó, aí fala do filho, presidente seu filho e tal, blá, 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 mas aqui, ó, blá, 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 blá. Aí agora que chega a parte importante, ó. Isso tudo acabou marcando o comportamento do PSL na votação desta quarta-feira, no plenário da Câmara, do projeto que coíbe o abuso de autoridade. Ou seja, a premissa do Thales Faria está errada, né? Ele acha que, de fato, o Bolsonaro queria conter a juristocracia, mas a observação que ele faz é correta de como o PSL fingiu ser contra, mas na verdade era a favor. Aí, continuando. Não só isso falta na análise dele, não sei se ele não sabia, que o PSL tinha assinado o requerimento para dar a tramitação em regime de urgência, mas aí fora isso, olha o que ele fala, o PSL se manifestou publicamente contra o texto, apresentou uma emenda, mas sabia que ia perder e nem sequer obstruiu a votação. É a mesma tática que o PT usava quando estava no governo durante a votação de projetos impopulares. Deixava que os partidos aliados, que agora integram o Centrão, aprovassem e fingia que nada tinha com aquilo. E fala aqui, ó, na votação de ontem, o Centrão se aliou à oposição e aprovou o projeto contra o abuso de autoridade, que, na verdade, também interessava a Bolsonaro. Thales, interessa, mas não é para conter a judiciocracia, é para usar na guerra híbrida, meu filho. Vamos lá, ó. Vamos lá. O texto corrobora críticas que a maioria dos parlamentares tem à Operação Lava Jato. Então, assim, ficou na foto, né, os patronos são os partidos de oposição, e estão todos querendo lacrar em cima, porque a sua bolha gosta, né, então não tem problema se queimar com a bolha rival, né, pouco importa isso, então estão todos lacrando, aí o Paulo Pimenta dizendo que quer colocar o nome reitor canceler, como eu falei, ele quer vilipendiar o cadáver, ele quer mijar no túmulo desse mártir contemporâneo da democracia, essa pessoa que, como você sabe, é ele próprio um refém da juristocracia, pelos crimes que, segundo o primo dele, né, Maíco Pimenta, ele cometeu, o primo que disse que era ele próprio laranja do Paulo Pimenta, lá na Tríplice Fronteira, né, com umas coisas esquisitas ali para esquentar dólar frio, esquentar real frio, numa região de Tríplice Fronteira, onde tem muito comércio, muito tráfico. Né? Tráfico é uma expressão também equivalente ao comércio, né? Lá na Tríplice Fronteira, então, segundo o próprio primo. Então, essa pessoa querer vilipendiar o cadáver do reitor canceler não é nenhuma surpresa. E aí a outra questão da guerra híbrida mostra esse aproveitamento político de, mais uma vez, fazer que vai dividir o Brasil entre o cidadão de bem contra a corrupção e a esquerdalha, né, corrupta, amiga de corrupto, bolivariana, etc. É quando você vê, eu já falei aqui no programa, a hashtag Veta Bolsonaro chegar imediatamente, com o uso de muitos robôs, isso é certo, ao primeiro lugar de assuntos mais comentados no Twitter. O próprio Caos Soberano, que ontem esteve aqui com a gente no programa, ele comentou lá no Twitter falando que é sempre o mesmo padrão, ele anota, ele faz um monitoramento e olhou o uso de robô para fazer isso, então era uma coisa armada, articulada, certinha, tá tudo certo, então você vê, a Lava Jato sequer quis correr o risco, então deixou, né, fez com que a lei aprovada fosse nada, e agora esse nada vai servir para fingir que era muita coisa e ser derrubado pelo Bolsonaro, e aí depois, para piorar, o parlamento pode superar esse veto, que continua sendo nada para a Lava Jato, mas mostrando como que o PT, né, e o Centrão são corruptos e querem acabar com o combate à corrupção no Brasil. Fernando Nogueira, por que você acha que esse exemplo da tramitação da Lei Canceler, que estava aí parada há 2 anos, e de repente, numa madrugada, ressurge com a assinatura do PSL para tramitar em regime de urgência e é aprovado lá com esse fingimento do PSL sequer fazer obstrução? Então, tem 2 outros elementos que deixam muito claro como é que esse projeto de lei ele é meio que guerra híbrida em formato, enfim, jurídico, saca? Primeiro, um outro elemento. Nós já discutimos aí o cerne da questão, certo? A coisa fica mais pesada ainda, para deixar mais claro. Olha aí, Rômulo, no artigo 4º, os efeitos da condenação. Esses efeitos da condenação, normalmente, eles têm a previsão lá no nosso Código Penal, no artigo 92 e 93. Ali, no final no início ali dos artigos 90. E aí coloca quais são os efeitos de condenação, ou seja, você é condenado criminalmente, aí eles geram alguns efeitos, né? Torna certa a obrigação de você indenizar a vítima, esse tipo de coisa, os danos que porventura você tenha feito. E no caso, quando envolve agente público, normalmente existem os efeitos, que é de inabilitação para cargo, perda de cargo, esse tipo de coisa. Só que olha só o que eles colocam no parágrafo único desse artigo 4º.
Eles falam o seguinte: os efeitos previstos, efeito da condenação, previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo, que é a inabilitação por exercício de cargo, mandato ou função pública, no período de 1 a 5 anos, ou seja, inabilitação, e o inciso 3, perda do cargo. Imagina um juiz, sei lá, cometendo um abuso brutal, perda do cargo, mandato ou função pública. O que eles colocam no parágrafo 1, que é uma coisa que não existe no Código Penal? Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, ou seja, reincidência específica nos crimes dessa lei. Imagina você poder pegar pela primeira vez um caboclo dele, já vai ser dificílimo. Para que ele perca o cargo, que ele seja inabilitado para esses cargos, você tem que pegar ele de novo. Então, assim, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, o cidadão pode ser até condenado por um desses crimes, mas não perde o cargo. Ele vai continuar. Se tudo der errado para o cidadão, ele continua juiz. Ele continua promotor. Por quê? Porque está expresso na lei. Uma coisa que o Código Penal não coloca. E outra, uma coisa que o projeto do Renan falava que exigia reincidência, ponto. A reincidência geral pode ser qualquer outro crime. Já tornava a coisa mais difícil, mas reincidência geral você pode cometer qualquer outro crime, inclusive um crime pequeno, trazendo menor potencial ofensivo, você cairia. Aqui não, tem que ser reincidência específica nos crimes de abuso de autoridade. Isso é a coisa que nunca vai acontecer. Nunca. Ou seja, mesmo se der tudo errado, o cidadão vai ser condenado e continua com o seu cargo. Certo? Fazendo as merdas que ele tiver de fazer. Só que o segundo elemento é que essa lei, ela é um jogo jurídico-político de guerra híbrida tão grande, porque ela é o sonho molhado de toda a esquerda liberal banana que lida com a questão do sistema penal. Enfim, ela é o... Cara, se eu fosse mais bobo, se eu tivesse no início do meu curso de Direito, onde eu era uma pessoa um pouco mais realista, mais sorridente, né, menos carrancuda, eu até acreditaria numa coisa dela, mas eu já estou vacinado. Olha só, cara, isso daqui, o que vai ter gente falando que a coisa mudou, que agora é maravilhoso. Olha só um breve, vamos passar rapidamente nos crimes em espécie, muito rapidamente. Selecionei alguns aqui, são vários. Artigo 14. É crime hoje fotografar ou filmar o preso, o internado, o investigado, ou seja, aquelas exposições policialescas que a polícia coloca o cidadão lá para poder tirar foto, falou que apreendeu a quadrilha, sabe? Violação de direito da personalidade, direito de imagem. Agora é crime. Eu quero ver alguém respondendo por isso. Mas como tem crime agora, a galera vai achar super bacana. Artigo 15, inciso 2, né? Quando você vai depor numa delegacia e fala que quer um advogado e o pessoal não espera e colhe o seu depoimento. Agora é crime se o delegado não esperar o advogado. Eu quero ver isso sendo cumprido, senão vai ser cumprido. Qual é esse artigo, Fernando? Qual o número? É o artigo 15, inciso 2. Ah, tá certo, tá na tela. Aham. Certo? É uma coisa assim, eu como advogado falo, porra, que beleza. Se eu não estudasse essas coisas, se eu não conhecesse a realidade do foro criminal e dos tribunais superiores, eles vão derrubar isso, como derrubaram quando isso apareceu no Estatuto da Ordem, 16, se eu não me engano. Muito bem, artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se facilmente ao preso, ou seja, o policial que vai numa manifestação e está sem sutacho, sem identificação de nome, aqui, né, está tampado, certo. Isso é crime. Eu quero ver alguém respondendo por isso. Mas a garotada da ciranda vai achar maravilhoso. E agora os policiais têm que se identificar, eu vou pedir a identificação dos policiais. Tem uma série de problemas nesse tipo penal aqui, mas isso não vai acontecer. Porque você não muda as coisas desse jeito. Muito bem. Artigo 17. Rapidinho aqui, Romulo, não vou tomar muito tempo. Não, tá interessante, pode falar, por favor. Artigo 17. Submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas. É uma coisa que acontece em tudo quanto é lugar, apesar daquela súmula vinculante lá do STF. Certo. Todo mundo mete algema em todo mundo. Agora é crime você deixar o cara de algema se não houver necessidade. Muito bem. Bora ver juiz respondendo por isso daqui. Nunca responderam, né, com a súmula vinculante,
não vão responder, mas a galera vai achar maravilhoso, porque confia nesse tipo de medida, isso que a gente chama de direito penal simbólico, é um negócio que vem para não funcionar. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com advogado. Eu acho isso maravilhoso. Quando você vai atender alguém que está preso numa penitenciária, num centro de remanejamento, é difícil conversar com a pessoa que fica com um agente penitenciário atrás, você não tem privacidade. Agora é crime você impedir a conversa reservada. Quero ver alguém responder. A galera, nisso daí, quem está nos assistindo, que é da esquerda liberal cirandeira e identitarista, está pulando de felicidade. Agora a coisa vai. Ou seja, esquece toda a história do sistema penal, das nossas instituições, continua apostando nisso. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário empregado em instituição hospitalar pública ou privada admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, ou seja, aquilo que o pessoal do BOP e de outros, enfim, grupamentos policiais fazem, mata o caboclo para poder, lá no local, para poder desmontar a cena do crime, impedir o trabalho da perícia, pega um cara e, sob a desculpa de que estão socorrendo, pega o cadáver, joga na porta do pronto-socorro. Fala aí, precisa de socorrer. O cara já está todo privado de bala, cabeça explodida e tudo mais. Ou seja, em vez de deixar o cara lá no local para a polícia civil, a polícia técnica trabalhar, eles não fazem isso. Agora é crime você retirar, fazer esse tipo de movimentação. Ah, tá. Muito bem. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em processo de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Prova ilícita, agora é crime. Você produzir prova ilícita, agora é crime. Tem uma coisa que vai cair rapidinho. Mas agora é crime produzir prova ilícita. Ah, é mesmo? Antes não era, né? Não era fraude processual, não era nada. Agora é crime, tá aqui. Quero ver alguém responder por isso. Artigo 26. Induzir ou instigar pessoa a praticar a infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei. É o flagrante armado. É o flagrante armado, exatamente. É aquela coisa que em inglês eles chamam de sting operation e que o Deltan Dallagnol queria colocar lá nas 10 medidas, poder fazer lá o teste. Como eles traduziram esse português? Teste, não é teste de fidelidade, não, é teste de integridade, eu acho. Teste de integridade, é o João Kleber. É o teste João Kleber no... Lei João Kleber, essa aí. Lei João Kleber, exatamente. Isso daí está vedado no país por uma súmula, né, do STF antiga, que o policial ele não pode induzir ninguém a cometer crime. Ele pode se infiltrar, ele pode monitorar a atuação de criminosos, de organização criminosa, mas ele não pode induzir ninguém que não está cometendo crime a cometer. Né? Aqui o artigo 26 torna crime isso, né? O flagrante preparado, né? Sim. Bacana, agora isso não vai acontecer mais, tá certo. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Não pode mais acontecer aquilo que aconteceu com Dilma e Lula. Agora não pode mais. Antes não era a dona Marisa lá, os diálogos dela com o filho, que não tinham nada a ver, né, com a questão, divulgado no Jornal Nacional em horário nobre. Exatamente. Artigo 32, que é negar ao interessado ou seu advogado acesso aos autos de inquérito, de processo, que é uma coisa que a polícia, em especial a Polícia Federal, faz o tempo todo. Agora é crime. Quero ver um policial responder por isso daqui. Só quem não conhece o sistema acha que esse tipo de coisa funciona. Fernando, isso me lembra o seguinte: na Lava Jato ficou muito comum a história dos processos secretos. Como é que funciona essa história de processo secreto? Então, não deveria existir, né? No final das contas, o que poderia ficar em sigilo são as diligências em andamento. Obviamente, apesar da polícia às vezes não respeitar muito isso, é um negócio meio assim de três patetas, mas em regra, se você está fazendo uma interceptação telefônica de alguém, essa pessoa não pode saber que ela está sendo interceptada, né? Tem que ficar em sigilo. Depois que termina a interceptação, a autoridade policial tem que juntar a documentação toda, inclusive a gravação,
mais a papelada, a degravação, ou seja, a transcrição, juntar tudo e botar nos autos para quê? Para a defesa ter acesso também. Então, o que acontece? Em especial quando envolve interceptação telefônica ou quebra de sigilos, bancário, telefônico, fiscal. A polícia faz a operação dela e deixa engavetado, para poder atrapalhar a defesa. Deixa engavetado. A Polícia Federal é mestre em fazer isso. Porque aí você não sabe nem da existência de nada. Como é que você vai pedir de algo que você não sabe que existe? Aí você fica vendido na mão da polícia. Você fica, às vezes, contando com vazamento de informações de dentro da polícia, de policiais que são republicanos, de policiais que têm alinhamento constitucional, e fala, isso é inaceitável, você tem que dar direito de defesa para as pessoas. Mas muita polícia faz isso, esconde os autos, né? E alguns juízes bancam isso, né? E isso está virando moda no país. Você responder é uma coisa, processo secreto, que é uma coisa assim, absurda, típica de regimes autoritários. Você responde e não tem direito de se defender, não sabe nem que está respondendo por nada. Salvo engano, o Sérgio Moro, o pessoal lá da Lava Jato, eles chegaram a usar o expediente. Peraí, deixa eu botar na nossa tela aqui enquanto a gente estava conversando. Eles chegaram a usar o expediente de não determinar quem era o acusado, como se fosse uma investigação em abstrato, assim, como se eles não tivessem identificado ainda o suspeito, mas na verdade todo mundo sabia que é Lula, não sei o que tal, mas para não precisar cientificar os advogados. Isso acontece muito, Fernando, o pessoal começa a saber já quem é, mas fingem que não sabe para poder fazer um processo em que eles não precisem notificar, cientificar a defesa e o próprio acusado? Acontece bastante. E isso é dificílimo, né, de atuar. Essa é uma outra coisa que também acontece, que é uma jogada fraudulenta da polícia. Ela arrola alguém como testemunha, quando na verdade a pessoa é investigada. Certo. Por quê? Porque a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. Certo. O investigado tem o direito ao silêncio. Então, eu quero fazer você cantar, eu estou investigando você, o que eu faço? Eu faço um inquérito desse tipo que você colocou, apurar, pessoas a apurar, né? Quem é o suspeito? A apurar. Mas, na verdade, eu estou te investigando, o que eu faço? Eu te chamo como testemunha, te boto sentado, você como testemunha em tese não precisa de comparecer com advogado, você demanda advogado, você não teria em tese direito de demandar advogado com você, certo, porque é só para quem é o acusado, e você tem a obrigação de dizer a verdade, senão você comete crime. Então eu posso botar uma pressão violenta em cima de você, te chamando como de testemunha, quando na verdade você é o suspeito, e não te dando o direito de ficar em silêncio, não te dando os direitos, as garantias constitucionais que existem para quem está sendo acusado. A polícia faz essas jogadinhas, e você como advogado tem que saber manobrar isso. Mas Romulo, pode ficar tranquilo que isso agora é crime. Isso é crime, e isso o Ministério Público vai correr atrás disso, a polícia vai investigar esses crimes, que ela própria porventura comete. Então, assim, sem controle popular nenhum, o cidadão comum não tem interferência em nada disso, então você pode ficar numa boa e não vai ter problema. E aí, só para poder terminar, cara, artigo 37, é crime agora demorar demasiadamente o exame do processo, ficar sentado no processo, igual os ministros do STF ficam. Aqui isso é crime agora, cara. Você não pode ficar agora anos e anos sentado num processo, sentado numa causa qualquer. Agora você tem que seguir os prazos do regime interno e tudo mais. Que nem a Carmen Lúcia lá com aquele projeto bilionário em que ela mantém no Brasil patentes que já expiraram há muito tempo, trazendo um prejuízo de bilhões de reais todos os anos para o orçamento do SUS, atendendo ao lobby dos grandes fabricantes de medicamentos transnacionais. Quer dizer que ela estaria cometendo um crime, mas aí, mais uma vez, a gente entra no elemento subjetivo, Fernando, olha só, porque ela não tem que ter feito isso porque ela está, sabe, preguiçosa, desleixada, enfim, distraída, ou então é tão diligente que ela quer minuciosamente olhar cada letra dos autos do processo. Não. Precisa necessariamente o intuito de procrastinar seu andamento ou de retardar o julgamento. Então, tem que ter aí também a prova diabólica, Fernando. Você tem que provar que a pessoa deu o chamado embargo de gaveta, sentou em cima do processo, mas só porque ela queria mesmo atrasar. Porque ela é maléfica, ela é uma pessoa que ela tem o mal, ela tem um capeta no coração, algo nesse sentido.
Exatamente isso, é perfeito. Isso daí é um outro exemplo de elemento subjetivo do tipo, de dolo específico, né, com o intuito de. Isso é dificílimo de comprovar. Você consegue ver tranquilamente que a pessoa está sentada em cima dos autos, você consegue interpretar determinados condutas, inclusive processuais, oficiais, mas se você chegar nesse nível de falar que a pessoa está procrastinando mesmo, que ela não quer a coisa andando, ela é má, ela é cruel, ela senta numa coisa lá e não deixa a coisa. Porra, velho, você não consegue. Isso para mim, que sou advogado. Isso aí, Fernando, só vazando conversa no WhatsApp da pessoa, né? Falando com alguém do gabinete assim, não, eu tô sentado em cima, isso aí não é para dar andamento, não. É só se for assim. Exatamente. Olá, aqui é o hacker. Aqui é o hacker, né? Uma coisa assim. Você estava falando que você, como advogado, quando vê isso. É uma beleza, cara. Eu, como advogado, se eu estiver na defesa da senhora ministra Carmen Lúcia, eu deito e rolo com isso aqui. Se ela responder, né, claro. Esse tipo de coisa aqui é para não haver responsabilização nenhuma. E só para já encerrando, o artigo 38 aqui, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, aquelas coisas de ficar agitando em rede social quem é culpado, quem que não é, né? E além do artigo do 10, PowerPoint, você acha isso aqui? Exatamente, algo nesse sentido. E o artigo 10 também, que eu não falei, que agora é proibido a condução coercitiva sem prévia intimação. Agora é crime. Antes não era, agora é, né? Agora vai funcionar, porque antes, apesar de ser constrangimento ilegal, abuso de autoridade, ninguém respondia por nada. Agora, porque tem essa lei, as pessoas vão responder. Espera sentado, Romulo, aí. Esse daqui é o artigo Congonha, lá da condução coercitiva do Lula. Exato. Aí a galera lulista, ó, todo mundo bate. Aê, vitória! Enfim. Agora, existe um outro elemento que vale. Tem crime agora violar prerrogativas e direitos do advogado, está no Estatuto da Ordem, está no final aí, no artigo 43 Certo. Ou seja, para advogado agora vai ficar muito melhor, o juiz não vai escrotizar com o advogado, o promotor não vai escrotizar, não vai violar as prerrogativas, vai continuar fazendo a mesma coisa. Não vai mudar nada. Enfim, só para poder terminar mesmo, cara. O artigo 22, isso é uma coisa que a gente já conversou em off, só para poder deixar muito claro para o expressionauta, porque a gente tem que perder as ilusões. É crime agora invadir ou adentrar clandestinamente, clandestino ou ostensiosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, onde ele permanecer nessas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Temos uma garantia da inviolabilidade do domicílio que está lá no artigo 5º do inciso 11, se eu não me engano, da Constituição. Isso não existe mais. Não existe por causa dos nossos tribunais superiores. E fica claro aqui na lei, você vê que a própria lei vem para ela não funcionar. Artigo 2º, parágrafo 2º, melhor dizendo, desse artigo 22. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Flagrante delito, aqui que é a questão. O que existe hoje, desde 2015, inclusive, chancelado pelo STF, no recurso extraordinário 603 de Roraima, que gerou o tema 280 da repercussão geral. Tem repercussão geral. Tem repercussão geral. O tema 280 está amarrado em nome de Jesus, isso daqui. Certo? O caboclo não tem mandado de prisão contra você. Não tem mandado de busca e apreensão para entrar na tua casa, certo? Beleza. Ele pode entrar a qualquer dia, a qualquer hora? Pode. O que ele vai fazer? Ele vai alegar que lá dentro está sendo cometido um crime. Como é que ele alega isso? Ele alega que lá dentro da tua casa está sendo cometido um crime permanente. O que é esse crime permanente? É o crime cuja consumação se prolonga no tempo. Quer ver um exemplo de crime permanente que a polícia usa muito para poder estourar qualquer barracão, qualquer casa, a qualquer hora, de qualquer jeito? Guarda de drogas. Guarda de armas. Isso é crime permanente. Antigamente, antes desse julgado, e aqui fica muito claro que esse parágrafo 2º do 22 abarca isso, essa lógica desse julgado, antes
o policial tinha pelo menos o trabalho de plantar uma droga, de plantar uma arma fria. Hoje em dia ele não precisa nada disso. O que ele faz? O Marco Aurélio ficou louco nesse julgamento. Se você pegar as atas taquigráficas desse julgamento, o Marco Aurélio está falando, é uma roleta, agora acabou a garantia constitucional. Agora qualquer agente do Estado pode entrar na tua casa a hora que ele quiser. Por quê? Agora o caboclo entra, alegando fundadas suspeitas ou fundadas razões de que lá dentro está sendo cometido um crime, né, um flagrante delito, e o crime permanente, o flagrante delito, é permanente também, enquanto não acaba o crime, o flagrante é possível a qualquer momento. A polícia entra na tua casa, não encontra porra nenhuma. O que ela faz? Vai lá no BO e fala assim, olha, eu achei que havia, por causa disso e disso. Por causa da movimentação da casa, por causa da pessoa que tem passagem pela polícia anterior, ou seja, não há mais garantia de inviolabilidade do domicílio no país, chancelado pelo STF. Esse mesmo STF que a galera fica postando para poder proteger direitos e garantias fundamentais. Não existe mais. Esse artigo 22 parece que vai te proteger de abuso por parte, em especial das agências policiais, não vai te proteger. Por quê? Porque o STF já derrubou tudo com qualquer garantia, derrubou o artigo 5º, inciso 11, que te protegia lá, desde 88, de qualquer pessoa entrar em qualquer horário da sua casa, alegando que você é criminoso. É basicamente isso. Tem o artigo 30 também, que afrouxou, né, a denunciação caluniosa, tornou o crime mais leve do que hoje. Né? O artigo 30 transforma a denunciação caluniosa, que no Código Penal é de 2 a 8 anos, com causa de aumento, ou seja, pode ficar mais grave ainda, agora é 1 a 4. Olha só. Ficou melhor, hein? Você pode denunciar esse denuncismo, delação leviana, falando que gente que cometeu o crime, que não cometeu o crime, de fato cometeu, você induzindo a abertura de processo de inquérito contra pessoas inocentes, agora é um crime mais leve. E como a pena mínima é de 1 ano, você pode receber, inclusive, a suspensão condicional do processo. Não responder nem um dia de cadeia, cumprir lá o período de prova, o processo some, você fica numa boa. Nesse meio tempo, você destruiu a vida de uma pessoa correta, inocente, que porque você foi pressionado pelo MP, pressionado pela PF, você teve que botar na tua delação. Então, assim, essa lei é um desastre de cima a baixo, só que ela é um elemento de guerra híbrida muito redondo, porque ela parece que vai para cima do lavajatismo, mas não vai. Ou seja, a garotada da esquerda banana acha bacana e a garotada da outra direita acha um absurdo, ou seja, mobiliza todo mundo. Os crimes em espécie supostamente vêm para poder enfrentar violações e abusos das agências do sistema penal, mas na verdade não vai enfrentar nada. Mas quem é banana, quem é bocó do campo progressista vai achar uma beleza. E nesse meio tempo todo mundo acha que alguma coisa está sendo feita. Todo mundo ganha nesse agito da lei de abuso de autoridade. A esquerda acha que está fazendo enfrentamento, essa esquerda punitiva barata que nós temos. A direita acha que está sendo que o campo progressista está burlando o enfrentamento à Constituição e nós temos que fazer alguma coisa, mobiliza ainda mais a ultradireita. E nesse meio tempo fica essa bateção de cabeça típica da guerra híbrida aí. É uma peça redonda de guerra híbrida. Ela bate em todos os lados, ela serve para todos os lados. E ela, no final das contas, não funciona para nada, a não ser manter as coisas do jeito que estão. É isso, Fernando Nogueira. E aí, para ilustrar bem como vai ser a aplicação dessa lei, eu queria mostrar o dispositivo que a gente tem hoje para sanções administrativas, né, da juristocracia, os conselhos, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional da Justiça. Olha o que acontece. A pessoa que você mencionou ainda há pouco, o procurador Rômulo Moreira, o meu xará, ele foi punido mais uma vez. Ele tinha sido punido pelo CNMP
consignação do Ministério Público pelas críticas que fez lá desde 2016 ao golpe, ao Temer, etc., ao próprio Sérgio Moro. Aí agora ele é punido por críticas que ele fez já ao Bolsonaro. Então está aqui a notícia que saiu dias atrás lá no Antagonista: o Conselho Nacional do Ministério Público pune procurador que chamou o Bolsonaro de bunda suja e fascista. Aí está aqui: o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu suspender por 30 dias o procurador de Justiça da Bahia, Rômulo de Andrade Moreira, acusado de ofender a honra de Jair Bolsonaro, registra o Globo. Logo depois das eleições de 2018, em um blog, Moreira chamou o então presidente eleito de bunda suja, fascista, preconceituoso, desqualificado, homofóbico, racista, misógino, retrógrado, arauto da tortura, adorador de torturadores, amante das ditaduras, subserviente aos militares. A decisão do Conselho Nacional do Ministério Público deixará o procurador um mês afastado de suas atividades profissionais sem receber salário. Para o relator do processo, o conselheiro Luciano Nunes Maia, Moreira extrapolou seu direito à liberdade de expressão. Então, essa lei, na verdade, ela está dando novos instrumentos para perseguição política que já era feita na esfera administrativa, no CNMP e no CNJ, agora tem também a esfera penal, né, com essa lei. Infelizmente, a gente viu aí, primeiramente, dando toda a margem de manobra para o judiciário agir. Primeiro com aquela excludente lá do suposto crime de hermenêutica, também a questão da prova diabólica, você tem que achar um elemento de que a pessoa queria sim prejudicar, ela não foi, entendeu, enganada, né, enfim, não, ela tinha que ter a intenção específica de prejudicar a pessoa e, no final, dando a primazia ao Ministério Público, seja estadual, federal, para tocarem essa ação penal. Realmente está tudo dominado, né? Vem os tipos penais, como você falou, e vai agradar ao pessoal da esquerda namastê, o pessoal, né? E aí vai se tornar, então, ela tem, quando você fala a história da guerra híbrida, Fernando, que ela é perfeita, é verdade, porque ela tem um elemento para atrair as pessoas da esquerda e acharem que ela é um cavalo de batalha pelo qual vale a pena lutar, e querem, então, vestir a carapuça, mesmo que seja acusada pela esquerda de amigo de bandido, né, velha política, etc., etc., e, da mesma forma, a extrema-direita também está olhando isso e pensando, não, isso vale a pena derrubar, a gente tem que se engajar pelo veto a Bolsonaro, porque senão esses bandidos vão impedir ele de governar, etc., etc., quando, na verdade, a lei em si não é nada. É triste dizer isso, mas não é nada, né? Não é nada. Como eu falei, eu considero vilipêndio de cadáver se referir ao texto que foi aprovado com essa excludente do chamado crime de hermenêutica e essa história da prova diabólica, do elemento subjetivo, da pessoa ter a vontade específica e o total controle da ação pelo Ministério Público, chamar de lei cancelier. Né? Como assim lei cancelier? Lei cancelier quer dizer que quem tinha que punir a delegada Érica Marena ou processá-la era o Deltan Dallagnol? Essa é a evolução? Essa foi a evolução? Chamar isso de lei cancelier? Quem é a pessoa, a delegada responsável que está aí, né, trabalhando lá com o Sérgio Moro em Brasília, né, condecorada, ela tinha que ser processada pelo Deltan Dallagnol, pelo Carlos Fernando, pelo Rosobon, esse pessoal. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, realmente, eu considero vilipêndio de cadáver, e é o que o Paulo Pimenta quer fazer, dando o nome de reitor cancelier. Na verdade, é manchar a sua memória, né? Porque essa lei, como a gente falou, vai ser caracterizada como a lei do amigo de bandido e sequer aumenta as garantias que as pessoas têm contra a meganhagem, contra o abuso de autoridade. Duplo Expresso.